paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma programação da Escola Bíblica Dominical em seu lar, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior, que também é o vice-presidente da nossa convenção estadual. Eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui da IADJO. É uma alegria poder estar nesta manhã, do dia 4 de julho de 2021, iniciando esta primeira lição deste terceiro trimestre. E junto conosco estão os nossos companheiros, pastor Esdra Carvalho, que é um dos nossos setoriais aqui, das nossas congregações aqui em Joinville, e também professor da Escola Bíblica Dominical. E juntamente está também o pastor William, que é um dos também coordenadores setoriais da nossa grande Joinville e também professor de Escola Bíblica Dominical, que neste momento estarão cumprimentando-os a todos. Olá, a paz do Senhor, é um prazer estarmos juntos, uma grande honra, iniciando mais um trimestre e teremos juntos o privilégio de aprender e crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos juntos. Olá, pastor William falando, para mim também é uma alegria estarmos juntos para mais uma aula de EBD, espero que todos possam aproveitar bem essa temática. Muito bem, então vamos ao comentário da lição deste domingo. Nós estamos iniciando mais um trimestre com o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E estaremos então trabalhando durante todo este trimestre sobre as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estaremos então trabalhando exatamente sobre primeiros reis e segundo livro de reis. O tema deste domingo é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Nosso texto áureo está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, onde nos diz assim: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Que lindo, né? Quando a gente percebe e pode sentir a manifestação de Deus em nossas reuniões, em nossas atividades, em nossos cultos de adoração ao Senhor. Já a verdade prática nos diz o seguinte: o pedido de sabedoria feita por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. É isto é que precisamos a cada dia, na nossa vida, nas nossas atividades, pedir ao Senhor sabedoria, para que Ele nos dê graça e sabedoria para realizarmos com a maior clareza, maior firmeza, maior zelo a obra de Deus. A nossa lição, ela está baseada no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34, e depois capítulo 6, versículo 1, versículo 11 ao 14. Não estaremos lendo neste momento, mas eu gostaria que você estivesse de posse da tua revista da Escola Bíblica Dominical, ou então da Bíblia Sagrada, para acompanhar conosco a ministração desta manhã maravilhosa. Como sempre, as nossas lições, ela tem os seus objetivos a serem alcançados. E nós podemos ver que o objetivo geral desta lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. É uma necessidade que realmente não podemos esquecer. Manter a nossa intimidade, manter a nossa permanência de comunhão com o Senhor. Os objetivos específicos, o primeiro é evidenciar as virtudes de Salomão. Segundo, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida. E por último, apontar os feitos de Salomão.
Neste momento, vamos então com os nossos companheiros, né, sobre este assunto tão importante, onde podemos ver aqui que, por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo e cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu o seu apogeu na história. O que mais podemos ver nesta introdução é que, entretanto, mesmo diante de toda esta grandeza promovida e por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. O cuidado que cada um de nós precisamos ter de manter a nossa fé, a nossa intimidade com Deus, para não sermos corrompidos, para não viermos a cair, né, e até nos descréditos de alguém. Como primeira parte aqui do nosso comentário, né, a sabedoria de Salomão, que vai trabalhar aqui a virtude de Salomão, o sábio pede sabedoria e a sabedoria prática de vida. Nós queremos convidar o pastor Esdra Carvalho para comentar esse assunto juntamente com o pastor William. Muito bem, vamos nos dedicar um pouquinho a pensar sobre este tópico, que é a sabedoria de Salomão. Eu queria iniciar sugerindo uma reflexão a partir da última frase da nossa introdução, que o pastor Josias acabou de ler, que diz que o destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. E o autor da lição teve o cuidado de colocar interesses políticos antes de desejos pecaminosos. E fez inclusive distinção quando faz essa frase, ele faz uma distinção entre uma coisa e outra. Quer dizer, sendo desejos políticos uma coisa ou melhor, interesses políticos uma coisa e desejos pecaminosos outra coisa. De tal maneira que isso se destaca para nós como a máxima de Deus para o seu povo. Seu povo deveria ser sempre governado por Deus. Deus tinha de ser o rei absoluto de Israel, o que colocaria sempre essa nação fora do campo das relações políticas tradicionais, corriqueiras, que até hoje nós temos, e delas dependemos até. Mas não era esse o plano de Deus para Israel. E a gente vai perceber aqui que Salomão, embora sábio, embora tenha recebido de Deus a sabedoria que ele pediu em oração, ele se deixa levar por interesses políticos e, ato consequente, ato seguinte, desejos pecaminosos, que embora seja uma outra coisa, é tão grave quanto. Então nós chegamos no tópico 1, a virtude de Salomão, e aqui eu queria abordar o seguinte. O autor da lição destaca que a principal virtude de Salomão, ao ler o texto você vai perceber isso, foi ter ele pedido sabedoria. Em vez de ter pedido vingança, em vez de ter pedido força para vencer inimigos, em vez de ter pedido riqueza, ele pediu sabedoria. E aí o autor destaca que o sábio pede sabedoria. E depois, quando você lê o livro de Provérbios, você vai ver que essa é uma dinâmica consistente, contínua no livro de Provérbios, e os próprios Provérbios de Salomão. Ele trabalha a sabedoria num dado momento, clama nas ruas e nas praças e chama as pessoas, convidando-as, convocando-as para que a adquiram. E em outro lado, em outra dinâmica, o sábio vai recomendando que as pessoas procurem a sabedoria por iniciativa própria. Então é uma dinâmica de duas mãos, né? A sabedoria diz, venham me procurar. Por outro lado, muitas vezes o conselho é, ei você, procure a sabedoria, não espere ela gritar por você. Agora, no terceiro argumento desse tópico está pastor Josias e pastor William, o que eu queria destacar aqui. Inclusive eu grifei aqui na minha lição. O final desse terceiro argumento do tópico diz assim, as características desta virtude que são do alto, a sabedoria de Deus. Aqui, o escritor da lição está fazendo uma distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Enquanto a sabedoria humana é arrogante, é provocadora de divisões e de discórdias, ele diz que a sabedoria do alto, ela tem pureza, pacificação,
prudência, benevolência, misericórdia, bons frutos, imparcialidade e sinceridade. Ou seja, a sabedoria que Salomão pediu e que fez dele destacado entre todos os sábios da sua geração, e para sermos bem apegados à literalidade do texto bíblico, pastor William, ele foi, portanto, o homem mais sábio de todos os tempos, e entre todos os homens que se existiu na terra, por causa da sabedoria que Tiago, depois no Novo Testamento, descreve como sendo pura, pacífica, prudente, e etc, etc, e etc. Então, pastor Esdras, é muito interessante isso, porque a gente entende um pouquinho sobre cultura aqui. Me parece que a cultura aqui no Ocidente, sobretudo no Brasil, não é assim que pessoas costumam pensar e conduzir. Nós vivemos uma cultura muito antropocêntrica, né, onde o ser humano pensa no seu próprio umbigo, e se fosse, quem sabe, um de nós aqui nessa história, movidos, imbuídos desse sentimento, dessa cultura atual, enquanto pessoas que caminham nessa sociedade, embora temos que ser diferente, obviamente, mas querendo ou não, sempre carregamos alguns traços, nós de repente faríamos o oposto, não faríamos esse pedido de sabedoria, mas sobretudo, de repente, dependendo da quantidade de inimigos que você tenha, primeiro o pedido seria: elimina meus inimigos, porque aí o meu reino está garantido, porque sem inimigo não vai ser abatido o meu reino. Ou iria pedir riquezas, que né, duas coisas que caminham muito junto, né? E me chama muita atenção já essa questão dele já ter uma sabedoria natural, né? Ele já foi sábio na forma como ele pediu, como ele quis receber algo, e essa resposta, essa pergunta foi muito sábia. Então, é singular, é muito interessante isso, porque com a sabedoria que ele teve, de fato, ele fez paz, não precisou nem... Lógico que ele mandou matar até o seu próprio irmão, a gente sabe da história, mas ele fez paz, casando, depois a gente vai abordar isso, casando com mulheres de outras nações, etc. Mas foi um homem que teve sabedoria para apaziguar a paz, foi um homem que teve sabedoria para cuidar dos seus inimigos, e com a sabedoria ele acabou galgando todas essas outras questões que ele poderia ter pedido. Então, de fato, um homem muito sábio, né? Já tinha uma sabedoria, parece, intrínseca, natural, mas, sobretudo, essa que vem do alto, que chama-se virtude, vem para complementar tudo aquilo que ele se tornou depois. Então, é isso, pastor. Eu, pelo menos, não tenho mais comentários sobre isso, porque é algo muito extraordinário. A gente percebe que, ao ler a história, pastores, a gente nota que Deus se agradou do pedido de Salomão. E aí o Senhor chega a dizer para ele: como você não me pediu riquezas, antes me pediu sabedoria, então eu vou te dar a sabedoria e também as riquezas. E aí a gente percebe que o livro dos reis, né, os dois livros dos reis, primeiro e segundo, eles narram o fim do reinado de Davi. E narram o início, o estabelecimento e a consolidação do reinado de Salomão, essa política de paz que o pastor William acabou de mencionar. E aqui, claro que a partir do capítulo 11, já narra o declínio e até a apostasia de Salomão, que nós vamos comentar, mas narra com clareza a habilidade que Salomão teve, decorrente da sabedoria que recebeu, para constituir um reino sólido. Salomão administrou riquezas, fez o patrimônio crescer, ele controlou as estradas, ele industrializou o cobre. Então, Salomão fez de um empreendimento tão grandioso que só podia ser mesmo consequência da sabedoria. Portanto, nesse primeiro tópico fica para a gente esse conselho, né? Busque a sabedoria que vem do alto, ela nos fará viver bem, viver sólidos na presença de Deus. Muito bem, acabamos então sobre este primeiro tópico, a sabedoria de Salomão. Pastor Esdras e o pastor William estavam falando, e eu estava pensando aqui, que o mais difícil de alguém, muitas vezes, administrar, é exatamente pessoas, né? Quem trabalha com pessoas, trabalha exatamente com, não objetos, mas trabalha com criaturas que são a imagem e semelhança de Deus. E ele pediu sabedoria para trabalhar com esse povo, administrar esse povo, e logicamente, Deus o capacitou com muita riqueza, com muita honra, porque tudo isto faz parte de um conjunto na administração geral de uma nação. Nesse caso aqui, a preocupação dele era um povo, multidões.
Então, louvamos a Deus pela sabedoria que ele teve em pedir a Deus sabedoria. É o que o apóstolo Tiago disse: se alguém se acha em falta de sabedoria, peça diante de Deus que ele lhe dará liberalmente. Vamos para o segundo tópico com o pastor William, onde vai falar aqui sobre a consolidação do poder. Dentro deste tópico, aqui temos a glória do reino de Salomão, o orgulho precede a ruína, e sobre esses dois tópicos aqui, pastor William estará ministrando. Então, pastores, interessante aqui no segundo tópico, no segundo ponto, sábio pede sabedoria, é que Salomão reconhece que ele não tinha condições de cuidar desse povo, governar essa nação, se não tivesse ajuda do alto, né? Não autoajuda, né? Ajuda do alto, né? Ou seja, ele teria que ter de fato sabedoria de Deus. Então ele reconhece, ele chega a dizer, né? Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Ou seja, ele precisava de sabedoria do alto para julgar as causas daquele povo, ele precisava de sabedoria para poder fazer alianças, como ele fez, ele iria precisar de sabedoria para poder, então, fazer esse povo ser próspero, né? Depois, lógico, a gente está falando só da parte boa por enquanto, né? Mas depois a gente vai ver o quanto que ele pesou a mão também nos impostos depois e tal, mas nesse primeiro momento ele foi muito sábio em tudo que ele fez, e aí, como fruto da sabedoria, a gente percebe, então, tudo dando certo, o povo enriquecendo, mas o que chama a atenção é que ele reconhece, ele faz uma autocrítica, e aqui eu gostaria de destacar essa palavra, né? Autocrítica. Eu acho que todo homem ele deveria fazer uma autocrítica, como Salomão fez, de reconhecer, não sou nada, não sou ninguém, dependo de Deus para então governar esse povo, e aí só com a ajuda de Deus terei sucesso. Então ele faz uma autocrítica, ele demonstra autoconhecimento, quando ele mesmo reconhece que ele é pequeno, que ele não teria condições de exercer tudo aquilo que ele precisava exercer. Ele reconhece o tamanho do povo, ele chega a dizer que não tem nem como contar o tamanho da nação que Deus confiou nas suas mãos, e de fato ele sozinho, no sentido de se ele fosse pela sua própria cabeça, ele não daria conta. Me parece, pastor William, eu estou em pleno acordo contigo quando a gente pensa o seguinte: nós somos pequenos para todos os desafios da nossa existência, né? Verdade. Você agora vai, daqui a alguns dias, ter o seu bebê. Pastor o Josias já criou seus filhos, já tem os netos. Eu fico sempre imaginando, desde que nasceu meu primeiro filho, 15 anos atrás, como é difícil para um pai, né? As preocupações que cercam a educação desse filho. Aí você vê o salmista dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho daqueles que edificam. Então nós somos pequenos para os desafios da vida. O ministério é maior do que nós. Paulo disse: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ele mesmo se colocando diante dos dilemas do ministério na segunda carta aos Coríntios. Então a gente se inspira mesmo em Salomão, que disse que eu sou pequeno demais para tudo isso. E com isso, o pastor William põe uma nota conclusiva, né, na discussão nossa aqui no debate. Certo. É isso mesmo, nós vamos a Deus pedindo sabedoria porque somos pequenos. E aí nós chegamos, pastor Josias, no segundo tópico, então, a consolidação do poder, a glória do reino de Salomão e o orgulho que precede a ruína. A consolidação do poder. Se a gente lê o livro dos reis, não tem como você não ficar encantado. É como você lê hoje a biografia dos grandes empreendedores da nossa geração ou do nosso século. Quando a gente fala, eu vou citar nomes aqui em termos de conquistas financeiras e estabelecimento de impérios. Não estamos falando de caráter de pessoas. Mas você cita Bill Gates, você cita Steve Jobs. Aí, para você falar de grandes estadistas, você cita Abraham Lincoln, né? Então, você cita lutadores de causas sociais, Martin Luther King Jr. Então, quando você lê esses primeiros capítulos do primeiro livro dos reis e você lê sobre a glória do reino de Salomão, a inauguração do templo, que a gente vai falar daqui a pouco, a maneira como Deus aprova tudo isso, só que aqui na lição, o autor da lição dá foco para o orgulho que precede a ruína. O que foi que Salomão fez de errado? Embora sábio, embora tendo recebido de Deus, ou embora tenha recebido de Deus a maior sabedoria que alguém pode ter recebido, Salomão começa a se casar com mulheres de outros reinos para fazer alianças políticas. Lembra que a gente começou esse comentário destacando interesses políticos. Não vai bem ao homem de Deus
não vai bem ao rei do povo de Deus, não vai bem aos homens de Deus do nosso século, colocar interesses políticos manchando a estrada da vida pastoral. Salomão começa a fazer isso, e eu até separei aqui as referências bíblicas que reprovam o que Salomão fez. Quando a gente lê, por exemplo, Deuteronômio 17:17, é bem expressivo. Esse rei, é Deus falando através da lei, também não deve tomar para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Duas coisas que Salomão fez. Encheu-se de mulheres de vários reinos e encheu-se de prata e de ouro. Êxodo capítulo 34, versículo 16. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. E estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. E por fim, Deuteronômio 7:3. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele as destruiria. Então, Salomão começa a cometer esses erros, casar-se com mulheres de outros povos. E aí, pastor William, que eu quero compartilhar com você as lições que nós podemos extrair daqui, desses erros que Salomão comete, pastor. A gente percebe que nesses casamentos, ele, por fazer a vontade dessas mulheres, ele foi se perdendo, ele foi fazendo uma palavra que a gente usa, concessões, né? Ele foi fazendo concessões, e aí ele já recebeu, você vai ler a história, ele vai começar a receber críticas do povo. O povo já tentou abrir os olhos dele, os próprios sacerdotes começaram a ficar descontentes com aquilo que ele vinha fazendo, essas concessões, e me parece que ele argumentava, dizendo, não, mas eu adoro o verdadeiro Deus, que é, né, Javé, o Deus que nos tirou, fez tudo que fez, mas, né, como você vai assistir, inclusive, algumas biografias de Salomão, eles vão usar que ele era um cara curioso e que vivia pesquisando. Então ele queria conhecer a força daqueles deuses. Ele vai pesquisar e vai fazer, sobretudo, a vontade das mulheres, né? Então aí é que, né, um dos seus declínios foi aí, quando ele quer atender o desejo dessas mulheres, e que não foram poucas, né? Parece que aí 800 fora concubinas e vai embora. Então me parece que para cada mulheres dessa, tinha o Deus que elas serviam, e aí ele, no agrado delas, começa a fazer concessões. E aí que começa o declínio dele, e aí a gente percebe também, lógico que você vai perceber que a ideia de casar com mulheres de outras nações era essa paz política, ele queria evitar guerras, né? E aí o homem, por querer evitar guerras, ele também, às vezes, vai encontrar um outro problema, que no caso aqui foi esse problema da idolatria, né? Então ele até teve paz, né? Mas ele arrumou problemas maiores com o próprio Deus dele, né? Esse tipo de concessões que ele estava fazendo, ou fez, através, né, puxou para o lado da idolatria, é quase que um tipo de ecumenismo? Olha, pastor Josias, eu não sei se caberia naquela época a ideia que nós hoje temos de ecumenismo, porque, como disse o pastor William, o interesse dele era evitar as guerras do ponto de vista belicoso mesmo, né? De domínio, como se dava tanto naquele tempo, um rei dominando outra nação. Nós não temos, por exemplo, o conhecimento de Salomão tentar fazer um grande culto, reunindo todas aquelas confissões e profissões de fé, o que parece ser, sim, o ecumenismo. O ecumenismo é essa tentativa de unir diferentes religiões e profissões de fé num grande espaço interreligioso de diálogo, de concessões doutrinárias e teológicas, para que haja paz religiosa, paz de confissão de fé. No caso de Salomão, era mais um interesse político de paz territorial, nações contra nações. Vamos imaginar aí Israel e palestinos
e vamos fazer o seguinte, vamos criar um Deus para nós dois, uma terra para nós dois, não tem mais Israel, não tem mais Palestina, e temos uma só nação. Então, mais ou menos isso, acho que era mais para esse lado. Eu, quando leio essa história, pastor Josias e pastor William, eu até destaquei aqui, o finalzinho do segundo argumento desse segundo tópico, consolidação do poder, diz assim, essa delegação ou degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Pequenos desvios. Nenhum homem, nenhuma mulher, pastor Josias, o senhor é um homem experiente, pastor experiente, pastoreou muitas igrejas, o senhor é coordenador da escola dominical há muitos anos. O senhor sabe que nenhum homem bem casado, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, levanta de manhã e pensa, hoje é dia de trair a esposa. Ele não pensa isso. Tudo isso começa com um pequeno flerte, uma troca de olhares, aí começa com críticas dentro de casa, reclamações da esposa. Nenhum menino adolescente, vamos mudar o exemplo para não ficar tão restrito, nenhum menino acorda de manhã e pensa, hoje eu vou usar drogas. Não, ele começa com amizades, essas amizades começam, vamos usar uma expressão aqui, ponha aspas nela, tá? Desmistificando o mundo das drogas, vão dizer, não, é legal, é bacana, e ele vai interagindo com as coisas, o que a gente costuma dizer, à luz da Bíblia, inclusive, que abismo chama outro abismo. Então, o autor da lição aqui vai colocando o pastor Williams destacou a palavra que está expressa na lição e que a gente usa, as concessões, né? Você faz concessões. Então, eu diria como conselho a partir desse tópico o seguinte, finque estacas firmes na sua vida. Eu li aqui os trechos da lei de Deus, Êxodo e sua repetição em Deuteronômio. Se Salomão, quando entrasse em crises, né, vamos pegar essa crise das guerras entre os povos, ameaça de o rei vizinho me atacar. Ele está em crise, ele tem que tomar decisões. Vai haver guerra, vai haver assassinatos, vai haver estupro das mulheres, vai haver o saque dos bens e dos patrimônios das famílias. Ele está em crise. Se no momento da crise ele se volta para as estacas firmes da espiritualidade bíblica, e ele se lembra, Israel, eu sou o teu Deus, eu vou cuidar de você. Não faça outros deuses diante de mim. Não se misture com outros povos. Ele iria outra vez se lembrar disso, são as estacas da nossa vida. Cada vez que a gente entra em crise, a gente deve voltar a esses pontos firmes. É mais ou menos como Davi, o pai de Salomão, que quando fugiu de Saul, precisou se abrigar nos desertos e nas cavernas. Quando ele foge de Absalão, ele volta para aquelas cavernas que ele havia construído como refúgio, como esconderijo, da época de fugitivo de Saul. Então nós, na nossa vida espiritual, temos que ter esses lugares de refúgio, essas estacas firmes, onde a gente volta e lembra, opa, eu não posso fazer esta concessão aqui. Esse pequeno desvio aqui, eu não posso me dar a ele. Esse é o destaque que eu daria e é o conselho que eu quero deixar para a nossa escola bíblica dominical ou para a nossa aula de hoje. Finque estacas firmes do propósito de Deus e do Evangelho e da palavra de Deus para a sua vida. E toda vez que você tiver que tomar decisões, fazer escolhas, resolver-se em meio a crises, volte a essas estacas e você vai estar livre dos desvios, né, das concessões que nós comentamos aqui. Olha aí, e eu aproveito, né, como coordenador da Escola Bíblica Dominical, para dizer para você que a Escola Bíblica Dominical é um local especial para que nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus, que ela fique gravada, né, arraigada nos nossos corações, conforme disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando estamos alicerçados na palavra de Deus, a gente consegue vencer as dificuldades, os problemas que surgem no dia a dia contra a nossa vida espiritual. Então, um convite aí para você que talvez ainda não é um aluno da Escola Bíblica Dominical, seja um aluno, participe, né? Se aprofunde na palavra do Senhor, e eu tenho certeza que você terá uma vida também vitoriosa, porque a Escola Bíblica Dominical é um discipulado permanente, constante na nossa vida espiritual. Vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição, onde vai falar sobre a construção do templo. Dentro desse terceiro tópico, vamos falar aqui sobre o nobre propósito de Salomão,
Vamos falar sobre o templo do Espírito Santo e a glória do Senhor. Deixamos novamente com o pastor Esdra, né, essa parte já inicial, claro, juntamente com o pastor William, que estarão comentando o terceiro tópico da nossa lição. Eu vou deixar a parte teórica aqui, pastor William, para você abordar com a gente. Eu vou aproveitar que nós temos uma história juntos e vou tirar dela uma ilustração. O pastor William congregava ali na Nova Jerusalém quando eu assumi a igreja, né? Congregava ali conosco. E eu aprendi com Salomão isso, que nós estamos vendo agora nesse terceiro tópico. Excelência nas coisas de Deus. É disso que vai tratar o tópico. A construção de Salomão, a excelência que ele procurou em todos os cortes de pedras, de madeira, a construção, obediência aos milímetros da planta, a excelência. E como isso agradou a Deus a ponto de Deus manifestar sua glória no templo. E quando eu cheguei na Nova Jerusalém, por exemplo, eu me lembro que eu falava lá no púlpito, irmão, nós vamos buscar sempre a excelência. Nós não vamos ser perfeitos, nós vamos buscar a excelência. E você lembra, alguns irmãos se assustaram, né? Poxa, mas não precisa ser tão exigente assim. E a lição até vai dizer assim, o nosso corpo, como habitação do Espírito Santo, hoje é o lugar dessa excelência, onde nós cultivamos a prática da vida cristã cotidiana. Então eu tiro como lição prática desse tópico e deixo todo o tempo aqui para você abordar, pastor William, com liberdade, a seguinte anotação que eu escrevi aqui em caráter de conselho, baseado nisso que eu acabei de falar. Com excelência, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Esse é um ensino e um legado que Salomão nos deixa que ninguém poderá tocar. Há de se falar nos seus desvios, como já falamos, é de se falar da sua apostasia, mas excelência, intenção apaixonada de agradar a Deus nos mínimos detalhes da excelência. Salomão demonstra isso na construção do templo, pastor William. Verdade, pastor Esdras. Eu me lembro de algumas falas do senhor, inclusive na época, e até quando eu fui líder de jovens, naquela época o senhor falava, faça somente aquilo que glorificar a Deus. Se essa tua atitude glorifica a Deus, então faça. Não glorifica, então não faça. E eu agreguei nessa fala o que Paulo escreve aos Coríntios, quando ele vai falar do culto, ele diz, faça tudo com ordem e com decência. Esse é o meu lema lá na congregação, lá, ordem e decência. Então, voltando aqui no texto, então, falando de excelência, né, como o pastor Esdra já introduziu aqui, no início ali, quando Salomão ainda está no caminho, está imbuído de sentimento, de agradar a Deus, de fazer tudo com perfeição, então ele percebe, né, à vista do que era antes dele, que a arca do templo, a arca do tesouro ficava ali em tabernáculos, ficava ali em tendas, né? Então me parece que ele quis fazer uma casa mesmo, mostrar para Deus que Deus merecia o melhor e que Deus estivesse no centro daquela nação, né? E aí você vai ver, então, ele começa a empreitada da construção desse templo, então ele vai mandar buscar lá o cedro do Líbano, muito ouro, aquelas madeiras que seriam revestidas com ouro puro, você vai ver um cuidado de Salomão em querer oferecer o melhor, e eu penso também que o sentimento de Salomão também era mostrar para a vizinhança, para os países, as nações vizinhas, aqui tem um Deus que manda nessa nação. Porque esse templo, alguns comentaristas vão dizer que despertava inveja nas nações vizinhas, despertava ódio, e a nação vizinha olhava assim, e alguns iam lá no sentido de combater a cidade, combater até Salomão, pela inveja daquele templo, porque era muita riqueza, era muito ouro, era muita prosperidade investida ali, e isso chamava a atenção de muitos, né? Então, Salomão não poupou esforços enquanto, volto a fazer a ressalva, enquanto ele estava ainda no propósito de seguir o Deus dele, seguir as orientações, ele quis mostrar em ações, e aí é que me permitam fazer uma ressalva. Dura coisa é quando o ser humano diz que ama a Deus, mas não prova em ações. Porque eu sempre digo, falar até papagaio fala, né? Agora, tu mostrar em ações, é por isso que fé e obras andam juntas, né? Você falar só de fé, mas com as tuas atitudes tu provar o contrário, o Jesus mesmo falou, é pelo fruto que se avalia a árvore, né? Então, Salomão quis provar, não, eu vou mostrar aqui o amor que eu tenho por esse Deus e esse zelo, e portanto ele faz isso, né? E aí,
o autor aqui usa como segundo ponto, então, essa ilustração para fazer agora o outro caminho que, na nova aliança, esse templo, então, somos nós, né? Esse cuidado, essa beleza, esse zelo pelo corpo no sentido de preservar a essência que está aqui dentro, né? Que é o Espírito Santo. A gente percebe, então, Paulo trabalhando essas questões, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Deus, de fato, hoje não habita no sentido de não há sentido mais nós fazer uma morada para Deus. Isso não acontece mais, porque o próprio autor, de maneira que muito sábia, colocou: a morada de Deus passa a ser o próprio homem, né? Regenerado, diga-se de passagem, como está aqui. Agora, a gente percebe, né, que aparece um certo misticismo ainda em alguns lugares, né, que estão querendo fazer firula aí para dizer que Deus está naquele quadradinho ali. Não, Deus está dentro de nós e nós, como igreja, nos reunimos para professar essa fé em comunhão com nossos irmãos no templo. Então, o templo é importante sim, mas vale aqui destacar que a morada de Deus somos nós, né, pastores Josias, pastor Islas? Então, ele vai falar aqui justamente sobre a questão da arca que eu já falei, de ele levar então a presença para dentro do templo. E aqui, isso aqui é muito rico, porque assim, o templo sem a presença de Deus também não vale de nada, né? E eu já passo a bola para vocês. Glória a Deus, é isso mesmo. A preocupação de Salomão está declarada na oração dele, né? Uma das mais lindas e ricas orações da Bíblia. E você vê a Salomão derramando o seu coração. E é bem isso que o pastor William disse. O desejo de Salomão era esse, era ver a glória de Deus manifesta no templo a ponto de os sacerdotes já não poderem ficar em pé, como o nosso texto áureo diz, que foi onde tudo começou nessa manhã, a nossa leitura do texto áureo que o pastor Josias Rosa fez com tanta ênfase. Já não se podiam permanecer em pé. Seja esse o desejo do nosso coração, né? A glória do Senhor manifesta em toda a terra. E seja esse o desejo também do nosso coração, que nós sejamos essa manifestação da glória de Deus para a humanidade, porque é isso que se espera de nós que somos hoje a habitação, o tabernáculo do Espírito de Deus. Muito bem, podemos ver o fechamento dessa lição, falando exatamente sobre essa harmonia que existia entre o povo e a glória de Deus desceu naquele lugar. Houve harmonia na construção, de fazer o melhor, né, para que pudessem o povo estar ali reunido, e Deus então se manifestou de uma maneira especial. Isso nos lembra também, né, quando aqueles 120 estavam ali no dia de Pentecostes, né, em obediência ao que Jesus disse: não se ausentem de Jerusalém, mas permanecei ali, até que do alto sejais revestidos. E de repente, o que aconteceu? A glória de Deus desceu naquele lugar, através do Espírito Santo, e diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, né, novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E isto que atraiu a multidão, a presença, a glória do Senhor na vida daqueles 120 que ali estavam, atraiu multidão, a ponto de chegarem a próximos, e claro, e junto com a multidão veio aquelas pessoas que vieram querer ridicularizar, vieram murmurar, mas veio um povo sedento ali, entusiasmado pelo que estavam ouvindo. Línguas como que de fogo foram distribuídas entre eles. E o que podemos ver é que Pedro, agora cheio desta glória, deste poder, né, pregou o evangelho com ousadia e fez um convite, quase 3.000 almas renderam-se aos pés do Senhor. A glória de Deus na nossa vida, no meio de uma comunidade, é o maior presente que podemos realizar ou ter, muito maior do que ter uma bela congregação, belos ornamentos. É exatamente a comunhão dos santos num determinado lugar ou individualmente, porque somos o templo do Espírito Santo. Lições maravilhosas, pastor Esdra e pastor William, que estamos iniciando neste primeiro trimestre de 2021. Não falte a escola bíblica, permaneça sendo fiel ao Senhor, se aprofunde na palavra de Deus e você será mais do que vitorioso. Queremos agradecer neste momento com os companheiros que estiveram conosco, e eles estarão fazendo então as suas considerações finais. Glória a Deus. Deus abençoe você, que bom estarmos juntos. Estamos então iniciando esse nosso terceiro trimestre de 2021, a primeira lição hoje, e temos aí encontros
promissores, de muita riqueza, de muita doutrina bíblica, de muito ensinamento para o aprofundamento da nossa fé. Fique firme, como disse o pastor Josias, seja um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. O aprendizado da palavra do Senhor fortalecerá a tua fé, aprofundará a tua comunhão e refinará a tua espiritualidade. Muito obrigado pelo convite. Pastor William, a parceria, muito obrigado. Uma grande honra, um prazer estarmos juntos e que Deus abençoe. Amém. Também quero agradecer o convite, pastor Josias, pastor Esdras, que para mim hoje, fiquei feliz em gravar essa primeira lição com o senhor hoje, porque ainda comentava com a minha esposa ao sair de casa, como o Esdras atravessa a minha vida, né? O cara foi meu orientador do TCC, o cara foi meu professor de teologia de pregação, foi meu pastor. Estamos gravando, aí eu vejo o aluno, né, caminhando junto com o professor e para mim é um motivo de muita alegria e honra, porque me remete lá a Blumenau em 2010, 2011, quando ligava para cá e um mero sedento pela palavra ligava para me informar sobre o curso teológico, e hoje estar aqui com o meu professor gravando essa aula para mim é motivo de muita alegria e muita honra. E eu quero deixar aqui, pastores, a própria fala do próprio Salomão em Eclesiastes 7:8. Pois melhor é o fim das coisas do que o começo. Se Salomão lembrasse disso, né, durante o começo, né, ele não iria se perder no final como ele se perdeu. Então, querido, melhor é o final do que o começo, porque às vezes você começa muito com sede ao pote e às vezes acaba se perdendo pelo caminho. Amém? Deixa essas palavras aí no teu coração para essa escola bíblica dominical. Continue um aluno assíduo da IBD, que com certeza você vai longe. Amém? Muito bem, estarei orando por você neste momento. Pai querido, Pai santo, neste momento nós colocamos diante de Ti os nossos ouvintes, aqueles que estiveram participando desta live. Pedimos a bênção em favor de cada professor da Escola Bíblica Dominical, de cada aluno, de cada pastor. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Louvamos a Ti por tudo que Tu tens feito, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde.